Exobo por querer me mudar e deixar meus pais sozinhos com irmã problemática? Nunca fui bom em redigir relatos, então se eu me estender muito, peço desculpas, mas vamos lá. Eu, tenho 24 anos, formado em faculdade e exercendo a profissão, ainda resido na casa dos meus pais, entretanto pago contas da casa, ajudo em custos, basicamente faço o que considero o mínimo que minhas condições atuais permitem e possuo um bom convívio com meus pais. Meus pais não são perfeitos, possuem suas falhas como qualquer ser humano, mas me considero sortudo pelo apoio e carinho que eles sempre demonstram por mim, isso por si só já é algo raro nos dias de hoje. Sempre tive o objetivo de ter meu cantinho pois gosto de ter minhas próprias coisas e cuidar delas eu mesmo. Até algum tempo atrás eu só tinha a intenção de sair dessa casa quando me casasse ou se arrumasse um emprego em um local distante. Meus pais me apoiam com esta decisão por diversos motivos, um deles sendo financeiro. Entretanto tenho me sentindo tentado a deixar esse lar confortável devido minha irmã, de 22 anos, a mesma desde o começo de sua adolescência, sempre teve problemas com álcool, adorava sair para festas e beber de forma totalmente inconsequente mesmo quando menor de idade. Alguns anos atrás, ela foi diagnosticada com depressão, eu sempre quis entender o que causou isso, às vezes me sinto até culpado por não perceber o que pode ter causado esse mal para minha irmã, tenho minhas suspeitas com relação aos meus pais, pois como disse, sei que eles não são perfeitos e notava algumas atitudes machistas deles. Quando tomei consciência dessas ações deles, sempre que presenciava e percebia, os repreendia, principalmente pelo bem-estar de minha irmã, porém acho que não fui totalmente efetivo. Minha irmã já sofreu diversas intervenções, sejam elas feitas por parentes que somos muito próximos, profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras etc., que foi quando ela foi diagnosticada com depressão. Felizmente meus pais não são do tipo que acham que depressão seja frescura, eles levam a sério o quadro clínico de minha irmã, porém isso pode ser o principal problema. Já tem mais de 2 anos que minha irmã obteve o diagnóstico, entretanto, os tratamentos parecem não fazer efeito, não sei se por culpa dela ou de meus pais. No passado eu tentava ao máximo ajudar pois queria que todos de minha casa ficassem bem, mas sempre que tentava ajudar, eu me prejudicava. Às vezes ela me pedia dinheiro para sair com amigas, e eu mesmo que na época ganhava somente um salário mínimo, fazia a burrice de dar meu cartão para ela, e quando me recusava, ela sempre falava coisas para me deixar com sentimento de culpa, coisas como você não me ama ou você é um baita egoísta mão de vaca. Isso resultou em dívidas de cartão de crédito que passaram 4 dígitos em meu nome. Além disso ajudava a mesma quando ela chegava de madrugada em casa escondida de meus pais, eu a levava para os locais sem que meus pais soubessem, tudo isso com medo dela não se sentir feliz comigo e me xingasse, ou pior, de se sentir que não possui apoio e acabasse por fazer algo contra sua própria vida, isso sempre me assombrava. Felizmente, eu me cansei disso e passei a ignorá-la, não por egoísmo, mas por autopreservação. Tudo isso após eu começar meu tratamento psicológico. Nossas interações atualmente sempre são curtas e rispidas, sinceramente me sinto melhor, mais tranquilo. Entretanto, minha irmã ainda faz seus atos de inconsequência, como sair de casa alegando que vai ao cinema ou jogar futebol e voltando para casa ou de madrugada bebada ou no outro dia. Esse comportamento, somado ao risco da depressão, faz com que ela tenha meus pais de reféns de suas vontades. Eu presencio diariamente meus pais definhando, perdendo a alegria que tinham antes, tudo por causa de minha irmã. Chega ao ponto da mesma agir igual uma criança quando ela não consegue o que quer, de cara emburrada, pisando forte no chão e sendo totalmente grossa com todos até que consiga o que quer. Você que está lendo isso deve estar se perguntando por que eu não intervenho quando minha irmã age dessa forma para com meus pais, e eu lhe responderei, eu já tentei, mas meus pais me repreendem, dizem que não sei pelo que minha irmã está passando e que estou sendo duro com ela. Enfim, isso é apenas a ponta do imenso iceberg,
Mas devido a toda essa situação, eu planejo sair desta casa, por causa dela, deixando meus pais de reféns, pois tentei ajudar e não consigo mais, minha sanidade mental não suporta mais, vou estar sendo babaca se deixar eles à mercê dela? Sou babaca por não querer ensinar minha priminha no trabalho? Bom, esse é o meu primeiro post no Reddit. Entrem, se faltar algo me perdoem. Eu, 18, me graduei em 2022 no ensino médio e assim que fevereiro de 2023 começou, minha prima e madrinha, uns 30 anos, me chamou para trabalhar com ela em seu escritório e como adolescente pobre, obviamente aceitei. Comecei a trabalhar somente de manhã recebendo R$ 400 por mês. Depois comecei a trabalhar 8 horas por dia recebendo 600. Não faço muita coisa aqui, logo não acho meu salário injusto. Tenho muito tempo para estudar e resolver algumas coisas, então nunca reclamei. Tudo indo bem até então. Há mais ou menos 1 ou 2 meses, ela começou a trazer a filha dela, 7, para cá e pedir para ajudar a fazer as atividades. A menina tem algumas dificuldades, já que está no 2º ano do fundamental e ainda tem dificuldade para ler e escrever. No primeiro dia não vi problema, afinal seria somente uma exceção. Então começou a trazê-la regularmente e quando me dei conta, já estava ajudando ela todos os dias pela manhã com as atividades escolares e também durante a tarde depois da escola, eu buscava ela. Não vejo problema nessa parte já que a escola é apenas umas 3 quadras do escritório. E bom, como posso dizer? Digamos que a menina é abençoada, leia-se, atentada, e além de ter dificuldade, não quer cooperar para os estudos, como qualquer outra criança. Eu sou o tipo de pessoa que engole sapo durante muito tempo, e foi o que fiz. Aguentei isso por mais de 1 mês e hoje, finalmente conversei com ela sobre. Mandei mensagem falando um pouco sobre e começamos a conversar pessoalmente quando ela chegou aqui. Vou resumir qual foi a opinião dela. Ela sabe que não estava no combinado quando me contratou, mas pensou que como eu não estava fazendo muita coisa no escritório, poderia levar a filha para compensar o meu salário já que eu estava sem o que fazer. Ela percebeu que não gosto de ensiná-la, deixei ela perceber, fiz algumas caras sérias mas nada de deboche ou desrespeito Ela achou que eu poderia fazer isso por ela mesmo que não estivesse no acordo. Não quer me ensinar mais coisas dos serviços por envolver coisas muito burocráticas e outros motivos não tão pertinentes agora. Meus argumentos foram: fiquei basicamente só escutando ela, mas também falei que não achava certo ela trazer a filha aqui. Afinal, se fosse outra pessoa, que não fosse da família, tenho certeza que ela não faria isso. Claramente pensei em outras coisas para falar e não disse para evitar fadiga e minha demissão KS. Acabou que ela disse em um tom meio ríspido que eu podia ter certeza que ela não ia mais trazer a filha aqui, como se quisesse fazer eu me sentir mal. Isso tudo aconteceu hoje pela manhã. Agora ela está agindo estranho, como se estivesse um pouco chateada comigo. Como se pensasse que sou egoísta ou algo do tipo, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Enfim, espero ter contado todos os detalhes importantes. Sou babaca? Muito obrigado por assistir até aqui. Comente sua opinião sobre o relato e se gostou deixe o like, compartilhe e se inscreva para mais histórias como essas.